Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a ONTV 24 horas no ar, ONTV Brasil. Estamos falando do Brasil para o mundo. E este é o programa Cafezinho, em que nós sempre trazemos uma porção da Palavra de Deus e oração pela sua vida. E hoje eu quero trazer uma pergunta para você que está conosco, que nos acompanha. Todos os dias, 24 horas, estamos no ar. Independente da forma que você tem acesso à internet, nós estamos juntos através do www.ontv24horas.com.br. E o que me veio hoje para começarmos é saber do seu coração se você realmente quer ser uma pessoa vitoriosa. E quando eu digo vitorioso, ser vitorioso, não necessariamente, mas também, por que não, de ordem financeira, mas vitoriosa, uma pessoa vitoriosa, independentemente do viés da sua existência. Vitorioso enquanto ser humano, vitorioso dentro da sua casa, vitorioso enquanto família, vitorioso enquanto profissional, um ser humano que pode se olhar no espelho e dizer: eu venci para a honra e para a glória do meu Deus. Porque nós observamos muito, hoje em dia, através da tecnologia que nos é permitido ficar sabendo destas coisas, né? Um reclame, murmuração constante acerca do que as pessoas vêm se apresentando como fracassadas. É tanto fracasso, é tanta escassez, é no amor, são nos relacionamentos, é profissionalmente, são nos seus sonhos, nos seus planos, tanta coisa. Então, hoje nós estamos aqui para um chamado, para você que quer vitória na sua vida, em relação à tua causa, em relação a desafios, em relação a tribulações que o mundo tem colocado você e você vem se sentindo fraco, desafiado, fracassado, impotente em encontrar uma saída para todas estas coisas. Vou começar então dizendo o seguinte: a palavra do nosso Senhor: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a teus pais. Preste atenção agora. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse, não pare de falar deste livro,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta é uma parte que nós observamos de uma fala em que Deus fala com Josué e busca dar ânimo. Este respiro, este sopro, esta força para que ele tenha a vitória que Deus queria entregar nas suas mãos, meus irmãos. Então veja aqui, existem questões muito importantes que Deus fala com Josué, para que ele busque meditar na palavra do Senhor dia e noite, cumprir as orientações de Deus na sua vida e ser forte e corajoso. Para fazer isso, não necessariamente para enfrentamento da causa que você tenha que enfrentar na sua vida, dos inimigos que estão ao seu derredor, da tribulação que você está enfrentando, do mundo que muitas vezes busca subjugar você, circunstâncias difíceis. Não. Deus pede para que nós sejamos corajosos, fortes, para ir em busca, meditar dia e noite na palavra do Senhor e buscar cumprir o que Deus nos orienta segundo a sua palavra. E o restante, deixa com Ele. Porque assim como Ele diz que prometeu, sob juramento, entregar o que havia falado para os seus pais. Por que Josué estava se sentindo fraco, acovardado, incapaz, frustrado, com medo? Que Deus fala para ele: não temas, o Senhor teu Deus está contigo. Mas veja que o grande desafio de Josué e de todos nós que estamos em busca da compreensão da palavra do nosso Senhor, desta comunhão, deste relacionamento, desta intimidade com Deus, é realmente ser forte e corajoso para ir em busca, permanecer e cumprir. Não necessariamente, meus irmãos, o que você esteja passando na sua vida. Talvez você esteja pensando: como é difícil o que eu tenho que enfrentar em busca da cura física, espiritual, emocional, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vida, como ser humano, enfim. Como está difícil, eu tenho que buscar resposta para isso. Estou me sentindo fraco. Será que eu não vou ter vitória? Deus está pedindo para que você seja forte, corajoso suficientemente para ir em busca do conhecimento da sua palavra, cumpri-la, meditar assim dia e noite, que o que Deus tem reservado, meu irmão, para a tua vida, para a tua vitória e todas as bênçãos que Ele tem que entregar para você, você não precisa se preocupar com isso. Amém, meus irmãos? Então veja que é um chamado para quem quer realmente ter vitória nos seus dias. Ser forte e corajoso, não cesse de falar deste livro. Então, além de meditar dia e noite acerca da palavra, não parar de falar acerca da palavra do Senhor. A todos, não se envergonhe
de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de Deus na sua vida. Não temas, seja corajoso, seja forte, vá em busca do conhecimento da palavra do Senhor, medite dia e noite, e por isso Deus fala diretamente com Josué e diz: você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, porque não é uma tarefa fácil. O mundo, os desdobramentos da vida requerem muita a nossa atenção, responsabilidades, nos tomam tempo, porque esse é o objetivo. Fazer com que todos nós venhamos a nos afastar da palavra do Senhor. Que nós venhamos a deixar de cumprir o que Deus nos orienta para que nós venhamos a fazer. Então veja que a geração que Deus está levantando não é para serem apenas sobreviventes de uma era. Deus está levantando e buscando vitoriosos pela fé. E o vitorioso, aquele que será abençoado por Deus, não é alguém que nunca caiu, meu irmão, que nunca tenha cometido um erro, ou que esteja no erro, buscando se consertar. É alguém que aprendeu a se levantar todas as vezes que o inferno buscou derrubar. Já enfrentou perdas, já enfrentou lutas, já enfrentou doença, já enfrentou traição, já enfrentou injustiça, já enfrentou ingratidão, já enfrentou tudo que o mundo oferece. E se levanta e continua meditando na palavra do nosso Senhor dia e noite, buscando colocar em prática o Evangelho do Senhor na sua vida, sendo forte e corajoso nisso, sem medo, porque Deus está comigo, Deus está com você neste processo. Então, ser vitorioso, o primeiro passo que você precisa compreender é resistir enquanto nós observamos aqueles que desistem. Não desista, seja forte e vitorioso nisso. Deus não está pedindo para que você seja forte e vitorioso e vá enfrentar o seu irmão, vá querer estabelecer a sua vontade, para que você compre, pague o preço das coisas do mundo, que você faça justiça, que você que levou um golpe, que foi traído, que foi injuriado, pessoas buscaram atacar você, tanta inveja, a inveja que fez com que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse crucificado. A palavra diz: Cristo foi levado à condição da crucificação por aqueles que o invejavam. Não havia nada contra ele. Nada. Então, é continuar crendo, sendo corajoso, seja forte, seja corajoso, continue meditando na palavra de Deus. Continue falando acerca do nosso Senhor, mesmo quando os teus olhos não veem mais saída. Continue, resista, persista. É andar com Deus no meio do fogo e não se queimar. Porque a presença dele se torna como se um escudo invisível, meu irmão, que te sustenta quando tudo sopra contra ti. Não se preocupe com isso. Assim como Cristo nos orienta que nós seremos levados, chegará o tempo em que seremos levados diante de tribunais, perseguidos, acusados pelo seu nome, por estarmos falando acerca do Evangelho do nosso Senhor. Ele diz isso. E ele diz mais: não tenha medo e não se preocupe com o que você irá falar, porque o Espírito Santo irá falar por você. Este é o Deus que nós servimos, meu. Em que ele pede para que você seja corajoso, para que você seja forte,
para ir em busca da sua palavra, meditar dia e noite, cumprir o que a verdade absoluta do nosso Senhor nos é alcançada e entregue para que nós façamos. É isso para que você faça. É isso que você tem que fazer. Não cesse de levar a palavra do Senhor, de falar deste livro. Não cesse de falar deste livro. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Precisamos obedecer. E quando nós começamos a fazer isso, por isso estamos aqui, somos testemunho da vitória de Deus nas nossas vidas, as coisas começam a se resolver, porque nós deixamos Deus agir em nós. Porque tudo que nós iremos passar nesse mundo, Cristo já disse que nós iríamos. Seremos caluniados, falsos testemunhos, perseguidos, a dureza dos corações, filhos não obedecerão aos pais, se levantarão contra pais, pais contra filhos. O amor esfriará, traições, injustiças, a ingratidão, a inveja, nós já sabemos. E às vezes são estas coisas que estão te levando à ansiedade, ao pânico, à fraqueza, que está fazendo com que você se sinta dessa maneira. Então você precisa compreender a chave para sair disso. Porque os teus olhos não veem mais saída. Você está enredado, como no laço do maligno na sua vida. Esqueça que muitas vezes você esteja diante de um grande problema. Faça o que Deus está orientando que nós façamos. Deus falou diretamente com Josué. Josué tinha uma missão gigantesca em que Deus havia prometido, através de Moisés, que ele daria a terra que ele havia prometido para os seus pais. Era uma situação. Mas ele estava com medo de não conseguir enfrentar grandes exércitos com um povo fragilizado, crianças, mulheres no meio do deserto, percorrendo caminhos. Tinha medo. Ele não enxergava a sua vitória. Então, ele se sentia fraco. E talvez isso esteja deixando você fraco, porque você quer ver com os teus olhos a sua vitória. A sua vitória está nas mãos de Deus. Você tem que cumprir o que Deus te orienta. E já é bastante. Você ser forte, você ser corajoso para meditar na palavra do Senhor dia e noite, para não cessar de falar acerca deste livro para um número maior de pessoas e viver na prática o que Deus manda que nós façamos e assim venhamos a obedecer, é o grande desafio desse mundo. O desafio desse mundo é esse, não é o que você está passando. Está passando por um problema na área afetiva, relacionamento, seja o que for nesse sentido, que está doendo o teu coração? Seja forte, corajoso, medita na palavra do Senhor dia e noite, não cesse de falar desse livro, não tenha medo, que a vitória Deus já tem preparado para você. Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? O que está abalando, tirando o teu sono, desestabilizando a tua fé, os teus dias? Calma, coloca de lado isso e faz o que Deus pede que você faça. Você não tem coragem suficiente, força suficiente para fazer isso? Abrir a sua Bíblia, meditar acerca da palavra do Senhor e colocar em prática o que Deus manda. É nisso que nós precisamos ser fortes e corajosos. Cumprir isso. E é um grande desafio. Não é o desafio que nós estamos passando. Não é o desafio. Às vezes nós estamos olhando para o lado errado, meus irmãos. Nós estamos pensando que o grande problema
que temos muitas vezes é uma doença física, ou que o grande problema que temos é problema de relacionamento familiar dentro da sua casa, no seu trabalho, que o seu grande problema é porque você não conseguiu realizar os planos que você, através do seu próprio entendimento, determinou que deveria realizar na sua vida. E você está focado nisso. E os teus olhos não veem saída. E você se sente fraco, enfraquecido na sua fé. Alguns até desviam a sua condição de caráter para viver as coisas do mundo e azar. Não é para ser. Calma. Você tem que ser forte e corajoso para fazer o que Deus diz diretamente para você. Assim como falou para Josué, diz para mim e para você. Tá difícil? Tá complicado, meu irmãozinho? Minha irmã. Seja forte e corajoso para você fazer isso. É um mover muito maior do que o físico. É um mover espiritual. É isso que Deus quer de você. Você pode estar encarcerado. Você pode estar imóvel. Você pode estar restrito nos seus direitos civis. Você pode estar impossibilitado. Você pode estar no laço do maligno. Nada impede que a tua mente e o teu coração receba e coloque em prática esse mover espiritual que Deus quer que você faça. Seja forte, seja corajoso, medite dia e noite na minha palavra. Não cesse de falar acerca do meu livro, deste livro, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Esse é o desafio. Nós obedecermos e fazermos o que Deus manda que nós façamos. Não é esse desafio que você está pensando diretamente relacionado ao mundo. Isso é para Deus, meu irmão. Você não quer vitória? Você quer ser vitorioso ou você quer ser fracassado? Essa é a questão. Assim como dizem, você quer ser curado? Veja que Cristo não obriga. Não chega lá e não realiza algo sem a vontade do paralítico. Você quer ser curado? Não é mesmo? E assim Deus vem para que você venha a deixar de lado esse medo, esse temor que está impedindo com que você faça realmente aquilo que é o certo. Você precisa ser forte e corajoso, mas não para querer fazer justiça com as suas próprias mãos, para querer lutar contra as coisas que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias e a Rua já disse que nós iríamos passar. Você vai passar, meu irmão. Alguém vai ser ingrato com você. Você vai sofrer injustiça, você vai ser caluniado. Vão levantar falso testemunho contra você. Muitas outras coisas. Você vai ser traído. Cristo foi. Se odiaram a mim, odiarão, perseguirão todos aqueles que vierem após falar em meu nome. E muito mais. Coisas que a palavra diz que nós ficaríamos aterrorizados. Mas Deus fala com Josué. Imagina o que Josué teria que ver, passar, enfrentar. Com todo aquele povo. Muitos despreparados até fisicamente, emocionalmente, para as batalhas, para as lutas. E Deus chega naquela ocasião extrema e diz, calma, não temos, eu vou te pedir só uma coisa, meu filho. Seja forte e corajoso e faça isso. Tu vai ter vitória. Mas como? Daí alguns perguntam. Porque algumas pessoas ainda estão presas em querer explicações que muitas vezes não têm condição. Não estão prontos, não é o momento de esclarecimentos a mais. Não compreendem o que está acontecendo consigo mesmas e ficam buscando respostas
muitas vezes através de suposições humanas de pessoas que também não conseguiram resolver suas vidas. E Deus vem para entregar esta chave, trazer a solução para você. Você quer ser vitorioso nessa causa que você está buscando resolver com as suas próprias forças? Então calma. Não é assim que funciona, meu filho. Eu vou te dar o segredo da vitória. Não se preocupa com o resultado, porque o resultado é eu que vou te entregar. Eu não criei filhos meus para serem apenas sobreviventes, eu criei para serem vitoriosos e abençoados. Ou você tem dúvida disso? Ah, mas eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz. Deus, muitas vezes, não escolhe os fortes, eles escolhem quem? Quem é que ele fortalece? Ele fortalece aqueles que são os escolhidos. Então, aquele que você vê muitas vezes ter tanta força e ser tão corajoso em circunstâncias difíceis, e você não entende, é porque ele está fazendo única e exclusivamente o que Deus pediu para que ele fizesse. Ah, mas você não vai revidar essa injustiça? Você não vai fazer com que a sua palavra prevaleça? Você tem razão, você não vai falar nada? Você foi traído, você não vai pagar com a mesma moeda? Não, Deus não mandou eu fazer isso, muito pelo contrário. A batalha que nós devemos ir em busca de compreender é espiritual, que envolve tudo isso. Não entre os nossos irmãos. Não nos problemas que você está enfrentando. Está difícil de dialogar com determinadas pessoas, veja que a tua luta não é com ele. É uma batalha espiritual que envolve essa situação. E só você terá vitória através de Deus. Porque o vitorioso, se você observar, meu irmão, ele é resiliente. Ele aprende. Cada vez que ele vai caindo nesses processos, né, ou batendo a cabeça na parede, como diz, né, ou batendo a cabeça na porta e não consegue abrir, né, não tem a chave e fica ali buscando ultrapassar determinadas barreiras, ter acesso a determinadas coisas, aquele que é vitorioso, ele é resiliente, ele aprende com a queda, ele não continua batendo a cabeça na parede, buscando fazer com que a sua opinião seja importante, vista, lembrada, enfim. Não é assim que funciona. O vitorioso é aquele que ele cresce com a dor, amadurece com os momentos em que é colocado no modo espera. Espera que não está na hora. Espera. Esse é quem vence. Mas não é uma vitória sua. Você que é vencedor, que já pegou a chave, pegou o código, né? De tudo isso. A vitória é de Deus. Deus é que deve ser glorificado e honrado por tudo que você tem conquistado na sua vida, meu irmão. Porque se fosse por nós estaríamos na lama. Sem a menor condição. Tem pessoas que enfrentam luto. Tem pessoas que enfrentam perdas. Tem pessoas que são traídas, injustiçadas, caluniadas, encarceradas, injustamente. Tantas coisas nós estamos vendo neste mundo acontecer. Existem pessoas que não têm a condição, não descobriram o que é amar, e outras o que é ser amado. A dureza nos corações envolve tanta coisa, não apenas de cunho afetivo romântico, mas também dentro das famílias. Quando nós vemos a nossa fé, é quando nós vemos a nossa fé sendo provada pelo fogo. Aquele que tem um porquê,
um motivo, enfrenta qualquer como fazer. Mas como que eu vou fazer? Essa é a chave. Deus te dará o meio de que as coisas sejam resolvidas e você seja o vitorioso, porque o porquê que nós temos que encontrar diante de toda e qualquer tribulação ou desafio é Cristo, o motivo da nossa força interior. Quer saber por quê, meu irmão? É Cristo. Deus está. Deus estará e já está trabalhando, reerguendo você do lugar onde te humilharam, independentemente da forma, que desacreditaram você, que te colocaram num lugar que não é seu. E a força que você pediu, muitas vezes em lágrimas ou no silêncio da sua dor, será a marca da tua vitória pública. Muitas vezes você chorou, você se viu em lágrimas no secreto, mas Deus quer te dar vitória pública. Deus quer te honrar, te dar vitória, desde que você cumpra o que Ele está pedindo que você faça. Ele não está obrigando você. Ele está te orientando para que você faça. Então veja que a coragem, ter coragem, ser forte, para ir em busca da palavra do Senhor e cumprir o que Ele diz e virar as costas para o que o mundo diz, dá medo. Deus diz, não temas, estou contigo. Não é fácil, tem que ser muito corajoso, tem que ser muito forte para ver o mundo, analisar as circunstâncias com os olhos que nós temos entendimento do que nós temos e somos e pensar, mas eu nunca vou conseguir. Talvez você não consiga. Mas se for para você, Deus te dará vitória e irá capacitar aquele que é escolhido para ser. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, é normal que você tenha medo. A palavra não diz que o vitorioso ele é destemido. Ele sente medo. Mas ele não deixa que o medo paralise o processo que ele tem que cumprir. Que é esse. Faça o que eu estou dizendo. Então, a coragem é a forma de todas as virtudes no momento da prova. Você tem que ter coragem, meu irmão. E não é algo fácil. Por isso que diz, medite dia e noite na minha palavra, para que você tenha cuidado de cumprir o que eu estou pedindo, porque senão você não vai entender, você não vai conseguir. Você tem que ser forte e corajoso para fazer isso, meu filho. Então, aquele que é vitorioso, ele não espera o medo passar para começar a fazer isso que Deus está pedindo. Ele avança. Estou passando por um problema dentro da minha casa. Gritos, problemas, desafios. E daí, de repente, você está lá sentado com a Bíblia, fazendo o que Deus está mandando. É fácil, meu irmão? Você vê tudo caindo ao seu redor, o abismo ali, as coisas tudo destruturado, e você parar em meio disso e dizer, eu vou fazer o que Deus mandou. Que é ler a palavra do Senhor, meditar nela de noite, mas tá todo mundo gritando, todo mundo com problema, todo mundo destruturado, não tá fácil. Faça o que Deus está mandando. Que você faça em meio a todas estas coisas. Às vezes é diante de um diagnóstico. O mundo vem e te entrega um diagnóstico. Você tem como resolver? Muitas vezes não. O que você faz, meu irmão? Você vai fazer o que Deus pede. Seja corajoso e forte para fazer o que eu digo, mesmo em meio a tudo que você esteja passando, mesmo em meio a tudo que você tenha que enfrentar. Deus fala a Josué, está no primeiro capítulo do livro de Josué. Deus fala a Josué. Ele tinha muita coisa para passar. Então, veja que ele estava, naquele momento, com a falta de Moisés, inseguro em conduzir aquele povo à terra prometida. Mas ele obedeceu. Então, vem essa coragem, ela nasce
em todos nós a partir do momento que a fé ela passa a falar mais alto do que o próprio medo. E a coragem que nós precisamos ter, a coragem ela é um meio termo entre a covardia e a imprudência. Porque existem pessoas que podem agir de forma imprudente, ao invés, de agir corretamente. São imprudentes ou são covardes. Então, ter coragem é esse meio termo. É andar com Deus quando todos andam na direção contrária. Às vezes você está andando por um caminho e você está vindo o pessoal vindo contra. Você vai passando. E o pessoal vindo contra e dizendo para você, não é para lá, é para cá. E você vê todo mundo indo. Você diz, não. Deus diz que é para cá. E você vai. Na fé, o Senhor te diz, não temas os que zombam da forma como você está vivendo. Não temas. Porque somente Deus, meu irmão, é capaz de te levar por lugares que jamais outras pessoas serão capazes de te conduzir. E há dentro de você essa coragem, adormecida muitas vezes. Mas o Espírito Santo vem hoje para dizer, tenha força, seja forte e corajoso e faça isso que eu estou lhe pedindo para que você faça. E o resto deixa comigo. Não é para você ficar negociando com o mundo. O vitorioso ele não negocia a sua missão, o seu propósito que Deus manda que faça com as circunstâncias, com as pessoas. Entende o que tem que ser feito porque Deus está pedindo que assim faça. Aquele que nos sustenta até o fim. Até que nós possamos ver uma placa, como se fosse uma placa, vitorioso, chegou, chegada. Então, ser determinado, meu irmão, a continuar é que é o grande desafio. A ir em busca, em primeiro lugar. Muitas pessoas estão nesta dormência espiritual, cansados já, de tanto lutarem com as suas próprias forças. E nós só vencemos com Deus. Então, descansar o nosso coração de tanta luta contra o mal e entregar, deixar que Deus resolva o que compete a Ele, que assim faça. E as pessoas muitas vezes não vão compreender você. Porque enquanto todo mundo está vendo o mundo caindo ao seu redor, independentemente da circunstância que você esteja passando, você está em paz, orando, buscando cumprir o que Deus pede para que você faça, e ninguém entende o teu propósito. Mas como assim? Você enfrentou o luto, a perda, a traição, fracasso financeiro, e você continua orando, você continua pregando a palavra do Senhor, você continua firme, você continua tendo fé e esperança. E ninguém compreende ao seu redor. Não se preocupe, continue. Não se preocupe. Deus não promete um mar calmo, meus irmãos. Nunca prometeu. Mas sim que Ele estará ao nosso lado. Ele é capaz de acalmar o mar, fazer a tempestade passar. Como que nós vamos soltar a mão do nosso Deus? Você acha que você vai conseguir fazer isso sozinho? Quem é vitorioso, de verdade, que nós precisamos observar, ele não vive emocionado de emoções. Naquela euforia, nos extremos. Euforia, tristeza absoluta, depressão. Não. O vitorioso, ele vive de convicções. E quem que esclarece a mente daquele que será vitorioso e abençoado destas convicções? Deus. Então a pessoa passa de um estágio em que para de sofrer e começa a compreender as coisas, os propósitos, tudo que
E Deus vai dando uma força, meus irmãos, extraordinária para você. Eu estou falando isso aí como testemunho. Você poderá passar por luto, você poderá passar por perdas, você poderá passar por traições, injustiças, em todas as áreas da sua vida, fracasso financeiro. Quem vai te sustentar diante de todas essas coisas? Deus. Podem ter certeza disso. É por isso que eu estou aqui. Em paz, firme, forte, sendo forte e corajosa em continuar fazendo o que Deus pede que eu faça. Amém, meus irmãos? Hoje, todo mundo tem um primeiro passo. Há uma diferença só em relação, no meu caso, que eu já fazia. Deus já, de certa forma, estava me preparando para determinadas coisas na vida, então eu já fazia isso. O amor me levou ao nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Não foi a dor. Mas quando a dor chegou, eu estava forte para enfrentar determinadas coisas. Eu já tinha uma certa resiliência, compreensão acerca da vida, do mundo, do que poderia acontecer. Simples assim. Mas não do meu entendimento, porque se eu não tivesse começado a me preparar por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, sem saber do futuro, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo na minha vida. Eu sabia o que ia acontecer comigo, ninguém sabe. Você também não sabe. Então, em épocas de flores, perfume, alegria, glória, tudo de bom, eu sempre tive e fui em busca da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como milhares de pessoas nesse momento que me assistem ou que terão acesso a essa mensagem, também estão fazendo isso. E está tudo bem. Não é mesmo? O importante é ser forte e corajoso para ir em busca disso. Porque ninguém sabe do futuro. Agora, para algumas pessoas, esse futuro, que é do dia ruim, que acontece na vida de todo mundo, já chegou. Então agora ele tem que ser mais forte. O que mais? Forte e corajoso para fazer o que Deus pede que faça. Para ir em busca desta visão espiritual das coisas. Então, é isso que faz, meus irmãos, com que pessoas que muitas vezes estão cansadas, feridas, um mundo ferido, cansado, sem esperança, de continuar acreditando em Deus e continuar adorando ao Senhor, mesmo enfrentando todas estas coisas. Deus vai honrar cada esforço silencioso que você fez. Pode ter certeza disso. Cada um. Tudo que parecia perda na sua vida, você verá que Deus às vezes transforma o mal que você entende como sendo mal para você, Deus transforma isso em bem. E você, como se fosse lhe arrancado um véu da ignorância do assunto, da circunstância ou das pessoas, você passa a compreender. Não, mas eu estava equivocado. E é algo extraordinário como isso acontece. E é só Deus que é capaz de realmente tirar as escamas dos nossos olhos. E a fé, meus irmãos, é a chave para que aquilo que você acha que é impossível de acontecer, na verdade vai se tornar inevitável de acontecer. Você pensa, não vou conseguir. É impossível. E de repente você vê diante de você que é inevitável que a sua vitória chegue.
que você seja abençoado em determinadas circunstâncias. De repente você está vivendo tribulações, desafios extraordinários e você pensa assim, é impossível que eu tenha paz no meu coração em meio a tudo isso, estou vivendo no inferno. E o inevitável acontece, você sente paz e você não consegue evitar isso. Você está passando por meio de todas estas coisas e inevitavelmente você está em paz observando todas estas coisas e caminhando em meio a este vale, na certeza que você tem no seu coração através do Espírito Santo do Senhor, da luz. Você está vendo a luz, você crê na luz, você tem fé. Então, mas isso que você está falando, doutora, não tem lógica. Mas e quem disse que quem é vitorioso na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida é abençoado, vai se guiar pela lógica do que pensa? Esquece a lógica, meu. Não interessa qual é o seu currículo intelectual. Não importa quantas faculdades, qual o seu grau de escolaridade, esqueça a lógica. Porque nós não estamos lidando com o que podemos considerar o natural do mundo. Nós estamos nas mãos do extraordinário, que nos faz enxergar a promessa, tudo que nós podemos ser, alcançar, ter, mesmo antes disso se concretizar ou termos indícios humanos, circunstâncias que nós possamos dizer assim, não, o terreno está propício para que isso aconteça. Não. É no improvável. É improvável, é impossível. E então, acontece. A porta se abrindo diante da sua fé, há muralhas caindo diante da tua oração. Tem uma passagem muito bacana em que um abençoado filho de Deus, se vê abaixo de uma figueira chorando, Cristo não está vendo, Deus não está vendo o que eu estou passando. E de repente, quando ele se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo olha para ele e diz: sabe aquele dia que você estava naquele lugar chorando, pensando que eu não estava vendo o que você estava passando? Eu estava. E essa é a razão pela qual você está aqui hoje. E nós estamos frente a frente. Vem cá. Você será acolhido. Eu estava esperando por você. Meu irmão. Veja que você precisa ter 3 coisas. Anota aí. Anota aí. Força para resistir. Coragem para avançar. E fé para permanecer. 3 coisas você tem que ter. Então, Deus jamais ia te chamar para ser um refém da dor, do sofrimento, do fracasso, seja o que for, meu irmão, que você está passando. Deus te chama, nosso Senhor Jesus Cristo te chama para uma nova vida, para que você seja um testemunho de vitória. Vitória dos filhos seus. Então, veja que o tempo da vergonha na sua vida, de você andar escondido, retraído, constrangido pelas suas circunstâncias, está terminando, meu irmão. O tempo da restituição chegou. Segura, firme e vá nessa direção. Porque Deus está levantando vitoriosos para que marchem com autoridade, segundo a sua palavra. E essa pessoa pode ser você. Amém, meu querido? Então,
fiquemos atentos, em oração. Precisamos ser fortes, claro que precisamos ser corajosos para fazer isso que Deus pede. Para fazer isso, tão somente seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a palavra do Senhor. Nem para a direita, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido no que você esteja passando. Não importa. Não te mandei eu. É Deus falando. Seja forte e corajoso. Você está inseguro de ir em frente, de recomeçar, de se levantar. É tanta coisa, o mundo bateu com força em você, meu filho. Eu te peço, seja forte e corajoso. Não temas, não te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu andares, onde quer que tu vá. Mantenha-se firme na palavra e nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Ele quer te alcançar a bênção e a vitória. Aí a pergunta que nós paramos por alguns instantes para refletir: você quer ser vitorioso? Não sei tua causa, não sei teus planos, não sei teus sonhos, não sei tuas dores, tuas lágrimas no secreto, mas tem alguém que sabe e está te ensinando como que você vai proceder para que você tenha paz no seu coração enquanto ele resolve as coisas e bota tudo no seu devido lugar, para te dar um lugar de honra que você merece. Porque Deus, ele observa todo o nosso sofrimento, no secreto, tudo que nós passamos, injustiças, ingratidão, tudo, cara. Minha irmã, tudo que você está passando. E Ele quer, como a palavra diz, te dar honra pública, para que pessoas que te humilharam, que te traíram, que armaram contra você, que invejam você, que trabalham a serviço do mal, filho das trevas, para tentar impedir com que você seja realizado, feliz, vitorioso, abençoado, tenha uma família bacana, feliz, unida, próspera, pessoas que te amaldiçoam, pessoas que falam para você: eu te odeio, eu desejo um mal para a tua vida, para os teus filhos, para a tua casa, eu quero que dê tudo errado para você. Você acredita nisso, meu irmão? Existe. E Deus quer que você faça apenas o que Ele está pedindo para que você faça. E deixe que Ele tome conta destas pessoas que se levantam contra você, ou de circunstâncias que se colocam contra, maré contrária. Você está indo numa direção, vem todo mundo contra. Não é para onde você está indo, é para cá. Você não, é lá. Deus está vendo todas as coisas e ninguém é capaz de fugir ou escapar, se isentar do juízo de Deus. Estamos vivendo a graça do nosso Senhor, em que Ele te chama. Veja que Cristo, quando veio, o Verbo se fez carne, Ele veio para habitar entre nós, trazer a verdade do Pai, promover a nossa redenção, livrar-nos do pecado, do mal.
e nos acolher. E fez tudo isso mesmo nós sendo infiéis, indignos. E continua o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Mas chegará o tempo do juízo de Deus, em que daí sim ele vem como juiz. Amém, meus irmãos? Que todos nós estejamos preparados para o juízo de Deus. É uma satisfação estar com todos vocês. Reflitam acerca disso. Você está na ON TV Brasil 24 horas. Estamos dando continuidade aí à nossa programação. Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.